Bom dia para todos, bom dia, amados irmãos presentes aqui, bom dia a vocês que estão aí conosco nesta manhã de domingo, mais um dia que o Senhor preparou para nós. Aqui, hoje o sol resolveu se esconder entre as nuvens, né? Tá meio tímido, mas um dia lindo que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nesse dia que o Senhor preparou para nós. E nós vamos começar a nossa escola dominical. Vamos começar falando com o nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Pai querido, nosso Pai celestial, Deus da nossa salvação, que nos acordou, que nos despertou, né? E está aí nos proporcionando mais uma semana. Nos proporcionou uma semana e muitos com muitas lutas, né? Alguns com perdas. Essa semana que se passou, inclusive, nós perdemos uma amiga de trabalho, uma colega de trabalho que Deus assim a chamou, nossa colega Shirley, e já oramos pelos seus familiares, que Deus aí lhes conceda o consolo. Então, glorificado seja o nosso Deus, porque Ele nos acordou com vida, né? Então, é um privilégio que isso não seja uma coisa mecânica, porque nós precisamos tomar muito cuidado. E hoje eu gostaria de fazer a introdução da nossa escola dominical e nós estarmos refletindo sobre isso, né? Para que a gente busque de Deus uma vida mais fervorosa, que não seja algo tão mecânico e tão automático. E nós precisamos tomar cuidado, senão nós caímos muito nesse erro. Mas nós vamos falar com o nosso Deus nesta manhã. Eu convido a todos aí que fechem os seus olhos. Vamos falar com o nosso Pai celestial, agradecendo a Ele por esse dia, esse friozinho. Eu estou sem a blusa de frio aqui porque me atrapalha tocar violão, que a gente mexe para lá e para cá. Mas está friozinho hoje aqui, está bem friozinho, um friozinho convidativo, né? A ficar na cama, no edredom, mas glorificado seja Deus que nós podemos estar aqui em sua casa. E você que está aí conosco, vamos fechar os olhos e falar com o nosso Pai. Senhor, muito obrigada por esse dia, obrigada, Senhor, pela noite que nós tivemos, obrigada, Senhor, por tudo que fizemos durante esta semana que se passou, obrigada pelas lutas, mas obrigada, Senhor, porque em cada momento, sejam nas lutas, sejam nos momentos de alegrias, o Senhor esteve ao nosso lado, esteve conosco e está conosco, porque o Senhor não nos deixa sozinhos em nenhum momento da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque acordamos, obrigada por esse dia que o Senhor fez para nós. E tenha misericórdia para que a gente possa, Senhor, aproveitar ao máximo cada momento desse dia, que nós possamos juntos ouvirmos a Tua voz, ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações e sermos edificados, ó Deus amado. Ajuda-nos tirando de dentro de nós tudo que nos impede de crescer espiritualmente, de viver uma vida, Senhor, para Te agradar, uma vida melhor, uma vida que progrida, Senhor Deus. Nós precisamos de Ti. Abençoe o Teu povo, Pai, que está espalhado pelo mundo todo. Abençoe as igrejas, abençoe aqueles que estão acompanhando conosco esta escola dominical. Abençoe aqueles que estão aqui também, ó Deus. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Amém. Queridos, nós vamos cantar. Eu não estou assim com a voz assim 100%. Inclusive o microfone está bem longe por isso. Por isso eu preciso da ajuda de vocês. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Desculpem aí esses acho que é o microfone. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar com o fôlego da vida que o Senhor nos concede. Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Não importa aí se você está com a voz assim, meio assim, né? Precisando fazer um né?
Vamos louvar, porque o nosso Deus é grande e Ele é digno de todo louvor. Tem um microfone aqui, tem um pocotó junto. Eu acho que é o verde. Não há Deus maior como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Pode se sentar. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Deus Criador das nossas vidas, dos céus e da terra, louvado seja o seu nome. Queridos, nós vamos ao nosso versículo da semana, mas como de costume, nós faremos a leitura do capítulo todo, né? Para a nossa edificação, para a gente conhecer aí um pouquinho do contexto, né, que envolve aí esse versículo que nós memorizamos. Alguém falou assim, nossa, mas pegou pesado essa semana. Que versículo difícil, grande. Ah, mas vocês são espertos, vocês são feras. Nós podemos até depois ensinar o cântico. Há um cântico baseado neste texto, e é um cântico muito lindo, né? Mais para frente a gente pode ensinar para vocês. Vamos lá, onde que está o nosso texto da semana? Exatamente, Abacuque. Nós faremos a leitura de Abacuque 3. E aí nos versículos 18 e 19, nós leremos juntos. Leremos não, falaremos juntos, ok? Abacuque capítulo 3. Abacuque está meio complicado porque está perto, é um livro não muito falado, né? Mas está lá no Novo Testamento, um pouquinho antes do Novo Testamento. São um dos últimos lá do Velho. Então entra lá em Mateus e volta um pouquinho devagarzinho assim que você vai encontrar. Abacuque capítulo 3, uma oração de Abacuque, diz assim, ó. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia.
Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos e os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montados nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a deserto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das suas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu o meu íntimo e se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Que lindo este texto, né? Então, como é bom a gente poder, né, ler todo o capítulo e ter mais ou menos uma ideia daquilo porque a gente pega só o versículo, ele já é lindo, né? Saber que nós precisamos nos alegrar em Deus, sejam quaisquer as circunstâncias pelas quais estamos passando. Né? Ele é o nosso Deus. Abacuque, ele descreve, né, ele narra, parece até de uma maneira poética, né, que os rios aí bramam, né, mesmo que hajam aí digamos assim, os efeitos da natureza, né, terremotos e enchentes e tudo mais. A gente sabe que em tudo isso, Abacuque está falando, a mão do nosso Deus está sempre por trás, em cima, sempre, né? Então nós não estamos entregues ao acaso. Deus está cuidando de todas as coisas. E aí Abacuque ele ainda complementa dizendo, mesmo que não haja fruto na vide, né? Ou seja, ele já está falando mesmo da agricultura que o povo vivia, né? Eu estava dando uma lida aqui no comentário da Bíblia de Genebra. Então assim, é a escassez mesmo que não haja comida, mesmo que eu não tenha o que comer, o que beber, né? Mesmo que não haja nada, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Então, quinta-feira nós aprendemos que a corça, eu ia trazer inclusive o nicho ecológico da corça completo para a gente aprender o que é a corça, que eu não sabia que a corça é a esposa do veado.
Há muito tempo, não há muito tempo porque eu não sou tão velha assim, né? Mas há um tempo atrás eu ouvi o reverendo Augusto Nicodemos falando sobre esse texto de Abacuque, esse texto lindo. E ele enfatizou, né? Ele não entrou nos detalhes dizendo o que era a corça, mas ele falou que os nossos pés, os pés do cristão, daquele que teme a Deus, para a gente não ficar olhando para trás. Porque se a gente fica olhando para trás, como é que a gente vai se alegrar em Deus? Como é que a gente chega nessa conclusão aqui de Abacuque? Se eu fico olhando para os meus problemas, né, para as minhas tribulações, para as tempestades que vêm, né? E aí ele diz assim que o cristão ele precisa ter os pés como os da corça, porque são pés ágeis, velozes. Então ele enfatizou essa questão da velocidade. E aí a minha mente, logo, como ele não disse quem era a corça, né, eu associei ao guepardo, que é um felino mais veloz que tem. Então eu falei, deve ser a esposa do guepardo. Enfim, e aí na quinta-feira, meu esposo, muito sabiamente, que não é biólogo e nem veterinário, ele disse, não, a corça é a esposa do veado. Eu falei, ué, mas eu vou olhar no Google, então. Não precisei olhar porque eu já tenho aí, né? Ele sabe. Então, realmente, a corça é a esposa do veado. Então a gente sabe, tem um momento também de cultura, tá? Não é só aprendizados espirituais, mas a gente aprende também aí, né? O SOS Natureza. Enfim, amados, brincadeiras à parte, é um texto muito lindo. E que nós sejamos, que os nossos pés, mesmo quem já está aí na casa dos 70, né, mãe? Dos 80, dos 90, que sejam pés velozes, que a gente não fique preocupado com as coisas que vêm atrás, porque se a corça fica olhando para trás, vem o guepardo, né? Você fica só olhando lá, então, o guepardo está chegando, né? O guepardo vai lá e come, a cadeia alimentar mesmo, né? É o seu predador. E nós temos um predador que é terrível, né? O inimigo aí das nossas almas, mas nós precisamos aí ter esses pés da corça e andar altaneiramente, cada vez mais alto, né? Nunca para baixo. Apesar dos problemas, a gente vai lá e continua, e vai andando, subindo os degraus da nossa vida cristã. Então, esse texto é lindo, falaremos à noite, se Deus assim permitir. Então, quem não teve a oportunidade de memorizá-lo, vamos memorizar. E para a semana que vem, amados, nós separamos um salmo de número 91, peguei mais leve, tá? Peguei mais leve dessa vez. Salmo 91, o versículo 15. Que diz assim, ó, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Então, olha, simples, né? Um versículo lindíssimo, Salmo 91. Deixa marcadinho aí na sua Bíblia. Quem está aí online, isso, Vânia, faz a gentileza, coloca pra gente Salmo 91, mas esse é para a semana que vem, tá? Então hoje nós focaremos aí em Abacuque no capítulo 3, ok? Nós vamos cantar um hino do nosso inário do Novo Cântico. Oi? Vigiar e orar, ou seja, louvado. O Vigiar e Orar. Hino de número 129 do Novo Cântico. Só pedindo desculpa aí que dá são maus contatos, que dá uns estalinhos assim de vez em quando. Hino de número 129. Ao som do piano, nós vamos nos colocar em pé e cantar este hino de louvor ao nosso Deus. Hino muito lindo, seja louvado. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia, calma anuncia, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e
Amém. Os irmãos podem se assentar. É um hino que vem somar ao que nós lemos, né? Então, para eu me alegrar em Deus, todavia, em todos os momentos, eu preciso estar vigilante. E não é algo assim, né? Tchum. Eu preciso vigiar e orar. Obrigada, viu, Ângela? Meus queridos, essa semana que se passou, nós comemoramos aí uma data muito importante para a nossa igreja, para a igreja presbiteriana. Difícil, né? Tem uns que falam presbiteriana, fala mais difícil ainda, presbiteriana. Vocês sabem me dizer? Que data foi essa? Dia 12 de agosto. Exatamente, senhor Garmes, isso mesmo, Ângela, muito bem. E aí nós trouxemos, vocês conhecem? Nós colocamos no grupo da igreja 2 artigos, né, sobre Simonton. Foram extensos, eu sei, não sei se todos puderam ler. Mas é bom nós conhecermos a história da nossa igreja, né? Então, nós separamos aqui alguns pontos, só para nós conhecermos, serei bem rápida. Quem foi Ashbel Green Simonton? Tá certo a pronúncia? Porque não é da minha época, então eu não tive, assim, né, amizade com ele, então não sei. Ashbel Green Simonton. Pela pronúncia, a gente sabe que ele não foi brasileiro, né? Simonton foi um jovem missionário aí, né, que veio para o Brasil. Ele foi um jovem idealista, deixou os Estados Unidos nos tempos gloriosos de um grande reavivamento e veio para o Brasil em 1859. Quem é bom em matemática, quantos anos nós fizemos então? Dia 12? 161 anos. Olha, a igreja brasileira está ficando velhinha, né? Então, deixou os Estados Unidos e veio para o Brasil para plantar a igreja presbiteriana. Vamos, então, separar alguns aspectos aí da história de Simonton. Ele foi o 9º filho, o caçula de uma família piedosa. Seu pai era presbítero, médico e político, tendo sido 2 vezes eleito deputado para o Congresso Nacional, ou seja, foi um homem de proeminência, né, o pai de Simonton. Simonton foi consagrado ao ministério da palavra no seu batismo, quando ainda era criança. No dia 14 de outubro de 1855, após ouvir o sermão do Dr. Charles Hodge sobre a tarefa da igreja, ele sentiu-se chamado para as missões. Fez o curso de teologia no seminário de Princeton, em Nova Jersey. Após concluí-lo, decidiu viajar para o Brasil. Quando alguém questionou o fato dele se dedicar a um país ainda pobre e assolado por várias doenças, inclusive endêmicas, ele respondeu: a única segurança está na submissão à vontade e aos propósitos divinos. Sob a direção de Deus, o lugar de perigo é o lugar de segurança. E sem a sua presença, nenhum abrigo é seguro. Olha que coisa linda, gente. Até me arrepia. Muito lindo, né? Isso que é confiança mesmo, né? E disposição para encarar. Seu casamento. Ao saber da enfermidade da mãe, Simonton deixou o Brasil e retornou aos Estados Unidos, mas ao chegar, ela já havia falecido. Simonton ficou então 1 ano em seu país de origem. Nesse tempo, ele casou-se com Ellen Murdoch. Após 2 meses de casado, regressou ao Brasil em 19 de junho de 1864. 9 dias após nascer-lhe a filha Ellen, sua adorável esposa morreu. E aí o trabalho de Simonton. Esse jovem pioneiro deixou marcas profundas e indeléveis na história do presbiterianismo e da evangelização nacional. Ele organizou a escola dominical em 22 de abril de 1860 com 5 crianças, usando como livros os textos A Bíblia, o Catecismo e o Peregrino de John Bunyan. Organizou a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro, em 12 de janeiro de 1862. Criou o primeiro jornal à imprensa evangélica em 5 de novembro de 1862 também. Organizou o primeiro presbitério, o presbitério do Rio de Janeiro, em 17 de dezembro de 1865, quando foi ordenado ao sagrado ministério o ex-padre José Manuel da
da Conceição, que tem até um seminário, né? O seminário lá em São Paulo tem esse nome. E criou, né, aí o Seminário Teológico dia 14 de maio de 1867. No dia 9 de dezembro de 1867, quando ele tinha apenas 34 anos, ele morreu em São Paulo de febre amarela. Este heróico jovem desbravador, né, da Igreja Presbiteriana. Sua irmã, esposa do reverendo Blackford, perguntou-lhe em seus últimos lapejos de consciência: o que será dos crentes e do trabalho que você está deixando? Ele respondeu: Deus levantará alguém para tomar o meu lugar. Ele fará o seu trabalho com os seus próprios instrumentos. Nós só podemos apoiar-nos nos braços eternos e nos aquietar. Lindo, né? Muito lindo. Então, esse texto que nós lemos, ele é da página da nossa Igreja Presbiteriana. Se você não teve ainda acesso, é muito, muito interessante, porque tem vários... a história é muito maior, então eu só separei alguns pontos, porque senão nós tomaríamos... A nossa escola dominical passa muito rápido. Mas louvado seja Deus pela vida de Simonton, jovem ainda, veio para o Brasil, acabou falecendo aí, né, de febre amarela, pegou aqui no Brasil, mas ele não, em nenhum momento se arrependeu, né? A história dele é muito linda. Existem livros também, né? Muito, muito bons mesmo, que fala sobre a trajetória de Simonton, né? No curto tempo que ele esteve aqui no Brasil, mas foi um grande homem de Deus, mesmo sendo tão jovem. E nesta hora, eu gostaria de orar com vocês. Nós vamos orar pela nossa igreja, né? E quando nós estávamos falando sobre, de manhã, né, no início da nossa escola dominical, sobre essa questão de nós não mecanizarmos as nossas falas, as nossas orações, né? Não usarmos esses chavões. A vida do cristão tem que ser uma vida fervorosa. E nós, como presbiterianos, e muito conhecidos como sorveterianos, né? Porque dizem que é uma igreja fria, nós temos que parar com isso, né? Nós precisamos ter sempre esse avivamento aqui dentro dos nossos corações. O avivamento legítimo, genuíno, não isso que a gente vê por aí, né? Que diz que é avivamento, né? Que na igreja é aquela gritaria, aquela baderna, mas tem uma vida espiritual fria. Deus, Ele quer de cada um de nós um avivamento aqui, que é o avivamento genuíno. E mesmo depois de 161 anos de igreja presbiteriana, cada presbiteriano, cada cristão precisa estar buscando de Deus esse avivamento aqui dentro, voltar sempre ao primeiro amor, né? Aquilo que nós estudamos em Apocalipse, que nós possamos ser como a igreja de Éfeso, né? Estar sempre aí voltando, procurando quando... O negócio está esfriando, a gente para, opa, onde que a gente está caindo, né? Qual é o erro? E aí volta às primeiras práticas e voltar sempre ao primeiro amor, esse primeiro amor com Cristo, né? Então que haja dentro do nosso coração, meus amados, sempre essa chama do avivamento, né? Que nós sejamos crentes fervorosos, não sejamos mornos, nem frio e nem quente, não, tem que ser algo constante. Os pés como os da corça, subindo as escadas aí da vida cristã. Vamos falar com Deus nesse momento? Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Pai. Senhor, nós te damos graças, meu Deus, porque nós somos os teus filhos. Muito obrigada, Senhor, porque sem mérito nenhum o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Glorificado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, pela vida de Simonton. Ó Deus, há 161 anos atrás, o Senhor trouxe este jovem para o Brasil. E aqui foi fundada a Igreja Presbiteriana. E obrigada porque somos o teu povo e fazemos parte desta igreja tão acolhedora, onde a tua palavra é pregada, Senhor. Tua palavra é pregada na íntegra. E nós intercedemos pelos nossos irmãos presbiterianos. Intercedemos, Senhor, pelos pastores, pelos presbíteros, diáconos, pela liderança da igreja presbiteriana, Senhor. Cada crente, cada filho teu, que haja sempre dentro de seus corações, ó Deus,
um avivamento genuíno, verdadeiro, Senhor Deus, aquele que mostre o amor ao Teu reino, o amor ao Teu trabalho, onde nós não coloquemos, ó Deus, as nossas preocupações, as nossas inquietações, o nosso cansaço muitas vezes em primeiro lugar, mas não, que nós vistamos a camisa e nós possamos trabalhar com amor na Tua obra, olhando firmemente para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Obrigada por nossa igreja e que nós façamos diferença nesse mundo, que nós possamos dar um bom testemunho, que sejamos luzes, ó Deus, que nós possamos brilhar assim como brilha o Senhor Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, não para que seja destacado nome de igreja, porque na verdade, ó Deus, isso é um rótulo, mas que nós sejamos crentes genuínos, que coloque dentro dos seus corações, de cada coração, o amor ao Senhor. E é no Teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, então, as crianças, sigam-me. Hoje, que bonito. Buzina bonita, né? Hoje, nosso professor, quer dizer, o professor de vocês, porque eu estarei com as crianças, será o Guilherme. Guilherme, amado, pode vir aqui à frente, o microfone é todo seu. E aqui a câmera também. Que Deus use sua vida e que todos sejam edificados. Crianças, vamos lá para a salinha. Prendi? Aí você prende aí. Pegar aqui umas coisas. Que Deus nos abençoe, amados. Bom dia, meus irmãos que estão aqui presentes e os que estão online com a gente. Bom, o pastor me pediu para dar aula hoje, então vamos lá. Osmar e eu sempre substituímos o pastor quando ele não está, mas é bem mais tranquilo, porque ele está aqui. Então, se tiver algum ataque aqui, é nervoso, tá? Então... Mas vamos lá, irmãos. Os jovens, nós estamos estudando um livro que chama A Verdade da Cruz, que é do R.C. Sproul, que é um teólogo que morreu há pouco tempo. É um livro fascinante. Nós estamos no capítulo 2 ainda, mas é um livro muito bom. E... ontem nós falamos um pouco sobre Deus ser justo e hoje eu queria estender esse assunto também com vocês, aproveitar essa oportunidade. Então vamos ler Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, do 1 ao 11. Tá dando para ver aí, Garmes? Aqui? Vamos lá, Romanos 5, do 1 ao 11 diz assim: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira.
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. É um texto muito lindo e vai falar um pouco sobre o que a gente estava falando ontem no estudo do livro. Bom, a carta de Romanos é escrita pelo apóstolo Paulo. Ele escreve a carta dizendo aos romanos que ele desejava ir à igreja que estava em Roma, visitar os cristãos. E a carta de Romanos é uma das cartas mais lindas, gloriosas e profundas teologicamente. Ele vai falar um pouco de cada coisa da ordem da salvação, da justificação e todas essas coisas. No capítulo 1 ao 3, Paulo ele vai falar sobre a perdição da raça humana, tanto de gentios quanto de judeus. Ele vai falar que todos os homens pecaram, que todos nós pecamos, que não há um justo sequer. E que Deus, vendo isso, que os homens negam naturalmente o seu amor, as suas leis, Ele os entregou às paixões. Os entregou às suas paixões, e acho que isso é uma coisa horrível de se fazer, Deus entregar a gente às nossas próprias paixões. E no capítulo 4, ele vai falar sobre como nós somos justificados pela fé. Ele dá o exemplo de Davi e dá o exemplo de Abraão, que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras da carne. Antes que a gente trabalha para alguma coisa para depois receber o salário, mas ele fala que aquele que crê que vai receber, ele recebe sem trabalhar. Então ele vai falar que nós somos justificados pela fé que temos em Deus, não pelas obras da carne. E aqui no capítulo 5 ele vai falar sobre os efeitos dessa justificação. Vai falar sobre a justificação e sobre os efeitos dela. Quais os efeitos que a justificação promove nas nossas vidas. Então, Deus, o que é a justificação? A justificação é um ato de Deus nas nossas vidas. É uma questão florense, é uma questão jurídica. É como se um juiz declarasse o culpado inocente. Mas aí a gente vai falar, mas é injusto Deus culpar inocentar o culpado. Mas é exatamente por isso que Deus teve que satisfazer a sua ira, satisfazer a culpa do pecado em Jesus, nele mesmo, na sua forma humana, na sua encarnação, em Cristo Jesus. Então a justificação é o ato de Deus nos declarar justos através da morte de seu Filho, através da morte de Cristo, através da sua obra. Então acontece uma troca. Na cruz, Cristo tomou o meu lugar. Os meus pecados foram julgados em Cristo e ali Deus derramou a sua ira contra o seu próprio Filho. E hoje, Deus, a todos aqueles que creem nele, creem em Cristo e têm fé em Cristo, Deus imputa a justiça de Cristo nas nossas vidas. Não é algo que mereçamos, não é nada que vamos fazer que vai fazer com que isso aconteça. Não, é apenas nós temos fé. Fé nessa obra perfeita de Cristo. Crer que Cristo fez tudo para me salvar, que Deus fez de tudo para me salvar. Ele começou, Ele teve a ideia, Ele me salvou e Ele concluirá isso até o dia de Jesus Cristo. Aqui o Paulo fala, eu tenho fé, eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel para completar, Ele é fiel para terminar. Então a justificação é esse ato de Deus, de justificar, de declarar inocente o culpado, porque outro, Ele mesmo, pagou no nosso lugar. Aí ele fala que justificados, pois agora, mediante a fé, nós temos paz com Deus. E aqui é algo muito importante, porque nós vemos hoje em dia, e na verdade acho que toda a história humana, o homem não percebe a situação que o homem está. O homem não entende quem ele é. Nós achamos que estamos tranquilos, que estamos numa situação boa com Deus. Uma vez eu e um amigo, a gente foi no centro da cidade e a gente fez umas perguntas para o pessoal que estava na Batista de Carvalho. A gente perguntou assim, quando você morrer, você acha que você vai para onde? Aí as pessoas, 98,9% disseram, eu vou para o céu, quando eu morrer eu vou para o céu. Aí a gente perguntou, por que você acha isso?
Ah, porque eu não sou uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa boa. Aí a gente fala, então você acha que você vai para o céu porque você é uma pessoa boa. Eu acho que eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa boa. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca sequestrei alguém, eu nunca fui pedófilo, nunca... Então as pessoas têm esse entendimento de que um dia, quando elas morrer, elas vão ver Deus porque elas não são tão ruins assim. Só que a gente sempre compara a gente com o Fernandinho Beiramar ou com o Hitler. Então a gente sempre compara a gente com pessoas horrendas. Só que a gente não compara a gente com Deus. Com Deus. Aí a gente sempre vai achar, o ser humano sempre vai achar no seu modo natural, que quando ele morrer ele vai para o céu, porque Deus não é tão ruim assim a ponto de mandar pessoas para o inferno. É essa a tendência humana, a tendência natural de todo ser humano pensar. Então quando eu morrer eu vou para o céu. Só que aí a gente falava assim, então, mas Deus, ele é totalmente justo, ele não pode aceitar nenhum defeito no céu, nenhum sequer. Então se você já cometeu uma mentirinha, ou pensou mal de alguém, ou você simplesmente não está fazendo bem a alguém, porque a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, ou se você alguma vez desejou a mulher de outra pessoa, o marido de outra pessoa, ou desejou outra pessoa que não fosse sua, você está em pecado, e Deus não aceita pecado nenhum. Aí as pessoas davam aquele susto, mas peraí, como assim? Então a gente não tem a tendência de entender quem nós somos, quem o ser humano é. Então a gente sempre vê pessoas que chegam na gente, elas não são cristãs, elas não têm fé nessa obra redentora de Cristo, e elas chegam na gente e falam assim, ai filho, a tia ora por você, ai filho, a tia sempre fala com Deus por você. Ou a gente vê, antes de sair de casa eu sempre oro a Deus. A gente vê pessoas que estão em ira contra Deus falando isso. E foi o que a gente aprendeu nas últimas 3 aulas com o pastor sobre o Pai Nosso, que quem faz as orações são os filhos. Por isso que as orações começam como pai. Então as pessoas, elas acham que Deus as estão ouvindo, e nem isso elas estão, nem isso Deus está ouvindo. Nem isso. Então a gente não consegue entender na nossa natureza, no nosso natural, quem nós somos. Quem o ser humano é. É por isso que Deus precisa intervir nas nossas vidas para mostrar quem nós somos. É por isso que quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho, a primeira coisa que a gente vê somos nós mesmos. Nós olhamos para nós e nós ficamos perplexos por quem nós somos, por tamanha ofensa que nós simplesmente vivermos a Deus. A ofensa gigantesca que eu simplesmente nasci e viver é a Deus. Pelo pecador que eu sou e não pelas coisas que eu faço. Eu sempre falo que pecar não nos torna mal, mas porque nós somos maus é porque nós pecamos. É uma consequência de nós sermos maus, é por isso. É algo horrendo. Então simplesmente nós viver, irmãos, já é uma ofensa a Deus. Porque Ele sempre vai requerer a perfeição. Deus, Ele é santo e justo a ponto de não conseguir de nenhuma maneira atuar com o pecado, com qualquer falha. É por isso que Ele mesmo se encarnou e morreu no nosso lugar, para que nós estejamos a justiça de Cristo. É por isso que a vida perfeita de Cristo também é uma obra magnífica, e não só a sua morte e a sua ressurreição, mas a obra perfeita, a vida perfeita de Cristo, que traz para a gente essa justiça, essa obediência, porque Ele obedeceu à lei. Então, quando nós entendemos quem nós somos, nós começamos a olhar de outra maneira a vida de todas as maneiras e todas as vertentes que a gente é. Então, nós precisamos saber quem nós somos. Aqui em Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e carecem e precisam da glória de Deus. Todos pecaram e necessitam da glória de Deus, todos. Ele fala que nenhum sequer será salvo. Então agora ele fala que nós temos paz com Deus. Então o ser humano nasce com esse estado de ira contra Deus, de ira. Alguém que está com o microfone pode ler para mim, por favor, Romanos 3:36. João 3,
36, perdão. Perdão, irmãos. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aí, entende? Ó, a gente sempre, todo mundo, até quem não é cristão, conhece aquele versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Só que a gente esquece do João 3,36, que diz, porque quem crê no Filho, esse tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, que não crê nele, permanece sobre a ira de Deus. Se permanece é porque já está. Então nós, como seres humanos naturais, estamos em ira contra Deus, estamos em guerra contra Deus, e Deus está em guerra contra nós. Não adianta a gente pensar que, eu sou um ser humano bonzinho, eu sou um ser humano, tão tranquilo, eu nunca fiz isso ou aquilo, que nós estamos bem com Deus. Não! O ser humano, no seu estado natural, está em ira, em guerra contra Deus a todo momento, a todo instante, e todas as suas emoções, e todas as suas faculdades, e tudo aquilo que ele vai fazer, está influenciado pelo pecado e por essa guerra contra Deus. Tudo que nós fazemos quando nós estamos nessa nossa natureza humana. Então é por isso que Deus intervém a nós através dessa justificação. Essa justificação é um ato totalmente de Deus, através da nossa fé. Deus usa a nossa fé como um instrumento para Ele nos justificar. E nós agora temos o quê? Paz com Deus. Nós não estamos mais. Agora, nós cremos nessa obra de Cristo e Deus nos justifica. Nós temos o quê agora? Paz com Deus. Agora nós estamos em paz. Nós não somos mais filhos rebeldes que estão em ira, mas nós estamos em paz com Deus. A justificação, ela traz essa paz com Deus. A primeira coisa que a justificação traz nas nossas vidas é a paz. A paz com Deus. Então agora sim, agora crendo em Cristo, em sua obra maravilhosa, nós temos paz com Deus. A justificação também, ela nos traz o quê? Acesso a Deus. É por isso que agora nós podemos ter ousadia, como Hebreus diz, ousadia para estar na presença de Deus. Porque antes nós não poderíamos estar, como a gente aprendeu na aula do Pai Nosso, que as orações é os filhos que fazem. Então agora nós podemos chamar Deus de Pai. Agora nós somos feitos filhos de Deus, através dessa justificação e dessa obra que Deus faz na nossa vida. Então agora nós temos acesso a Deus. Nós temos paz e acesso a Deus. Podemos a qualquer momento, no carro, no banho, no ônibus, em casa, no almoço, no trabalho, na igreja, a qualquer momento dizer Pai, e falar com Deus. A qualquer momento nós podemos fazer isso. A qualquer momento nós temos essa ousadia, porque nos foi dado através dessa justificação. E outra coisa que Paulo vai falar aqui sobre os efeitos dessa justificação, ele vai falar que nós nos gloriamos. E ele vai falar que nós nos gloriamos em 3 coisas. Esse gloriar é nos alegrar, nos exultar, gozarmos disso, termos alegria disso. Então ele vai falar que nós nos gloriamos. Essa justificação, ela traz para a gente essa glória, essa alegria em 3 coisas. A primeira coisa, ele fala que é na esperança da glória de Deus. Ele fala assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então ele fala, aqui no 2 ele fala, a esta graça nos quais estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E que esperança que é essa? Agora que nós temos paz e temos acesso a Deus, nós cremos no mundo vindouro, nós cremos na promessa de Deus, em que Ele diz que Ele virá e fará os novos céus e nova terra. E Ele fala que esse povo que está justificado passarão a eternidade com Ele nesse novo céu e nessa nova terra. Essas pessoas que foram justificadas por Deus, nós como os cristãos que fomos justificados por Deus, nós passaremos a eternidade e nos gloriamos e nos alegramos na esperança que há de vir. É por isso que
como seres humanos naturais aqui, nós perdemos algumas coisas. Nós perdemos carro, nós perdemos casa, nós perdemos entes queridos, nós perdemos a nossa saúde, nós perdemos coisas do nosso cotidiano que às vezes nos deixam tristes, mas ele fala que, na verdade, a maior alegria, nós nos gloriamos em que, agora que nós temos outra vida, que somos justificados por Deus, nós nos gloriamos na vinda de Deus, na vinda de Cristo, no seu novo céu, na sua nova terra. Então, embora eu perca várias coisas, embora eu não consiga alcançar as coisas que o homem natural consegue alcançar, eu me alegro, eu me glorio nessa salvação, eu me glorio nesse mundo, nessa esperança que virá, nessa esperança de um mundo melhor. Eu choro hoje, mas eu sei que haverá um mundo onde não haverá choro. Eu tenho dor hoje, mas eu sei que haverá um mundo onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá rancor, onde não haverá intrigas, onde não haverá pecado, onde eu serei livre desse pecado que há em mim. Nós seremos livres de nós mesmos, irmãos. E isso é lindo. Porque às vezes nós, como Paulo fala em Romanos 7, quando eu tento fazer o bem, o mal eu já pratiquei. Quando eu penso em fazer uma coisa boa, o mal eu já fiz. Às vezes nós ficamos bravos, irritados com nós mesmos, por não conseguir fazer as coisas que nós gostaríamos de fazer para agradar a Deus. E nós um dia temos essa esperança de que nós chegaremos lá e viveremos também sem pecado algum. Então por isso que Paulo fala, eu me alegro em todos os meus sofrimentos. Lá em 2 Coríntios 4 ele fala, eu me alegro nos meus pequenos e momentâneos sofrimentos, porque ele produz para mim uma glória que é eterna e maior do que tudo aquilo que eu já posso, que eu já passei e que eu posso passar. Então nós agora nos gloriamos na glória de Deus, nessa vinda de Deus, nesse novo céu e nessa nova terra. E há uma esperança de quem não foi justificado nunca poderá ter. Aqueles que não foram declarados inocentes por causa da morte de Cristo, eles não poderão ter. Eles passarão a eternidade num lugar que é chamado Lago de Fogo, o inferno. Então, nós nos gloriamos nessa justificação, nesse ato de Deus para nós, nesse declarar justo para nós. Porque, embora nós não mereçamos, nós não somos inocentes, Deus nos declarou justos. E agora nós somos livres desse lago de fogo, desse inferno. Então por isso que ele fala que nós nos gloriamos, nós nos alegramos nisso. Nos alegramos. Então, embora nós passamos por várias coisas, nós nos alegramos nisso, nessa esperança vindoura. Outra coisa que Paulo vai falar que nós nos gloriamos é nas tribulações que nos vêm. Aí ele fala, e não somente isto, na glória divina, mas nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Então ele vai falar para a gente que nós nos gloriamos nas tribulações. Todo mundo tem tribulação, o ímpio e o justo, todos temos. O sol nasce para os justos e para os injustos. A chuva vem para os justos e para os injustos. Se tem uma crise mundial econômica, vai vir uma crise para os justos e para os injustos. Se um avião cai e tem injustos dentro dele, tem cristãos dentro dele, vai morrer junto com os ímpios que estão naquele avião. Se tem um navio que naufraga, vai morrer junto com os outros. Então as tribulações vêm para os justos e para os injustos. E qual a diferença então da justificação na nossa vida? É como nós vamos enfrentar as tribulações que nos vêm. Então ele fala que agora nós nos gloriamos nessa tribulação. É o que a Márcia falou há pouco sobre Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja vaca nos currais, não haja alimento no campo, eu me alegrarei em ti, eu me exultarei no Deus da minha salvação. Então, eu sei que eu estou passando uma fase ruim, mas eu continuo me gloriando em Deus e nessa justificação e nessa salvação que Ele me proporcionou. Nós passamos por enfermidades, nós passamos por doenças, passamos por coisas horríveis, por coisas horrendas nas nossas vidas, e essa é a diferença. Às vezes os injustos, os ímpios, eles não conseguem passar por isso. É por isso que nós vemos hoje um mundo tão deprimido. Lógico que tem depressão que é clínica. Tem sim. Mas a maioria das depressões hoje, irmãos, a gente vê, é pessoas que não conseguem enfrentar as tribulações que sobrevêm sobre elas.
Então, como nós nos enfrentamos essas tribulações? É através dessa justificação. É lembrando que agora eu tenho paz com Deus. É lembrando que agora eu tenho acesso a Deus. É lembrando que agora eu tenho um mundo, eu tenho uma esperança que é viva e que eu tenho essa esperança de que hoje está horrível, mas eu sei que chegará o dia e que nós seremos gloriados, seremos glorificados. É por isso que nós temos força para passar as tribulações. É por isso. É por isso que nós temos força para passar as doenças que enfrentamos. É por isso que nós vimos o irmão Edson aqui, com todas as enfermidades, se alegrando em Deus, dizendo que ele estava alegre em Deus. Nós vemos nossos irmãos, às vezes, que compartilham de enfermidades, de coisas ruins, e que se alegram em Deus. Nós vemos o pastor, às vezes, sofrendo aí com as pedras nos rins, e se alegra em Deus. Nós vemos ele aqui firme, alegre em Deus. Porque essa justificação, ela nos traz essa glória nas provações. Porque ele fala que essa tribulação produz para a gente uma perseverança. E a perseverança é um sinal da salvação de Deus na nossa vida. É um sinal de que alguém foi salvo. Porque pode passar o que for, elas continuarão firmes em Deus. Não tem a parábola da semente, do semeador, que diz que a semente que não produz fruto, uma das características da semente que não produz fruto, é porque a terra, ela não aguenta as tribulações que vêm. E nós somos a terra que recebe a palavra. Então, por exemplo, nós vemos pessoas que vêm à igreja, estão aqui e no meio das tribulações elas desistem. Porque elas não conseguiram gerar essa semente dentro delas. Então, pelas tribulações, pelas provações, pelas dificuldades do dia a dia, elas abandonam. Mas nós continuamos perseverantes, porque Deus nos proporciona isso através dessa justificação. E quantas vezes nós, irmãos, já olhamos para nós e falamos, eu não aguento mais, Deus. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E nós estamos aqui. Quantas vezes nós já dissemos isso? Nós estamos aqui porque Deus nos mantém nisso. E se não fosse Ele a nos manter, nós teríamos abandonado também. Mas Ele vem, nos justifica, nos salva, nos chama e Ele nos mantém firmes. Então todas as vezes nós achamos que nós não vamos suportar, mas essa justificação nos traz perseverança. Então nós nos gloriamos nas tribulações, porque ela, além de nos trazer essa perseverança, ela também nos traz o quê? Perseverança nos traz experiência. E aí você pode chegar do lado para o irmão que está passando uma coisa que você passou e falar para ele, você consegue também, eu já passei por isso. Então ela nos traz experiência, nós vamos nos tornando cristãos melhores e mais experientes a partir do momento que nós temos mais tribulação. Então quando essa tribulação vai acabar? Ou quando a gente morrer, ou quando Cristo vier. É ali que vai acabar. Porque fora isso, nós vamos passar por tribulações. E Paulo fala que nós, através dessa justificação, dessa paz que nós temos, desse acesso a Deus, nós podemos passar por isso alegres e contentes, nos gloriando nisso, nos gloriando nessas tribulações, porque nós sabemos que ela vai produzir para a gente essa perseverança e essa experiência. E ele fala que a experiência produz para a gente o quê? Esperança. Então ela produz essa esperança. E perseverança bíblica, irmãos, é isso mesmo, é essa capacidade de suportar um fardo, mesmo. É como se a gente estivesse carregando um peso e ele fosse ficando mais pesado e a gente tendo que suportar. É isso que a perseverança bíblica nos diz. E aí ele vai falar que essa experiência nos traz a esperança. E ele fala que essa esperança, ela é viva, ele fala aqui, essa esperança ela não nos confunde, ela é certeza. Porque a gente tem uma linguagem de esperança diferente do que a Bíblia tem. Às vezes a gente fala assim, você vai entrar naquele emprego lá? Aí a gente fala, eu tenho esperança. Eu tenho esperança de entrar. Você vai entrar na faculdade? Eu tenho esperança de entrar. Mas essa esperança bíblica é certeza. É certeza, ela não tem, eu acho que não. Ela traz a certeza. Então a perseverança, as tribulações nos traz essa perseverança, que nos traz experiência, que nos traz essa esperança, a certeza de que nós agora, como
pessoas com paz com Deus, com acesso a Deus, nós temos de que nós seremos salvos dessa ira de Deus. Então essa experiência, essa esperança, ela é viva e ela não nos confunde. Ela não nos confunde. Ele fala aqui, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, quando nós estamos em meio às tribulações, em meio às dificuldades da vida, essa é a diferença do justo e do injusto, porque nós temos agora o Espírito que é derramado nas nossas vidas e Ele não nos deixa ser confusos, Ele não nos deixa em confusão, Ele nos lembra a todo momento e nos traz a certeza de que Deus nos ama, porque nós acabamos de ver que não é por nós ou por causa das nossas escolhas que nós estamos onde estamos, mas é porque Deus decidiu assim nos salvar e nos justificar que nós estamos aqui. Então o Espírito vai nos lembrar e nos trazer a certeza dessa esperança. É o Espírito, esse amor que é derramado em nossos corações através do Espírito de Deus. Essa é a diferença. Nós temos Deus, o Espírito Santo nas nossas vidas, dentro de nós. Lembrando a gente, você acha que não dá, mas dá. Você acha que não vai conseguir, mas você consegue. Então nós temos agora essa esperança, essa certeza de que Deus nos ama. Mesmo sem a gente merecer, mesmo sem nós merecermos, nós temos agora essa certeza. Nós temos a certeza que nós temos acesso a Deus. Temos a certeza que nós temos paz com Deus. E agora nós sabemos que tudo isso provém de Deus e não precisamos mais de mediador nenhum, mano. Não precisamos mais de santos, de Maria. Nós não precisamos mais dessas pessoas. Eu não preciso, às vezes a gente até terceiriza a nossa fé, né? Tudo que a gente vai fazer, pastor, ora por mim aí, ou pede para outro irmão orar. Mas a gente tem agora acesso a Deus, irmãos. A gente tem que ter mais ousadia nesse acesso a Deus. A gente tem que crer que as nossas orações são ouvidas por Deus. Só que aí a pessoa nem tem tanta certeza assim, então por isso que colocam mediadores para o meio. Então não adianta. Não adianta orar para Maria, pedir para Maria. Nós temos acesso direto a Deus. Não adianta pedir para santo nenhum, nós temos acesso direto a Deus. A justificação nos proporciona isso. Então nós temos essa esperança, essa certeza de que Deus derramou o seu amor por nós. E Ele derrama o seu amor por nós todos os dias e através da sua morte na cruz. Deixa eu ver agora. Ele fala, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ele ainda fala, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Aí ele fala o quê? Pode ser que por alguém bom a gente se anime a morrer. Pode ser que, sei lá, tem alguém que é muito bom lá, eu vou morrer por uma pessoa, vou dar minha vida por ela. Alguém que salva alguém, um policial que dá vida por outro, que é uma pessoa boa. Aí ele fala isso. Então não teria muita glória no sentido de Deus dar a vida por alguém que merece, por o justo. Mas ele vai falar, o amor é tão lindo de Deus, que Ele deu a vida por vocês quando vocês ainda eram pecadores, quando vocês ainda eram ímpios. A seu tempo pelos ímpios. Porque no tempo que Jesus morreu por nós, nós ainda éramos ímpios. Então ele fala que dificilmente alguém morreria, mas Deus, Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. E às vezes nós duvidamos desse amor de Deus, duvidamos dessa graça de Deus, duvidamos disso. Não deixamos que tenhamos essa esperança, que tenhamos essa perseverança. E nós nos esquecemos, irmãos, desse amor de Deus. Esquecemos disso. Aí ele vai falar assim, se Deus amou vocês quando ainda eram pecadores, Ele justificou vocês, declarou vocês inocentes, mesmo vocês sendo culpados. Qual é a dúvida do amor de Deus? Qual é a dúvida? Qual é a dúvida que nós teremos, irmãos? Qual é a tristeza que nos assolará?
Quem nos condenará? Se é Deus que nos justifica? Quem? Nós devemos lembrar desse amor de Deus, dessa graça de Deus. Porque se não fosse isso, aí sim nós deveríamos ter medo, mas Deus nos ama e derrama o seu amor através do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, aí ele vem falar assim, aí ele fala do Espírito, só que o problema hoje em dia é o que a Márcia também falou hoje. A gente não tem o Espírito como esse auxiliador, e esse consolador, e esse derramador de amor e fortalecedor da nossa fé. Hoje, os cristãos, a maioria dos cristãos, querem uma experiência diferente com o Espírito Santo. Querem ter sonhos, querem ter visões, querem ter um calafrio diferente. Não, se o Espírito está em mim, eu tenho que ter um calafrio diferente. Eu tenho que correr na igreja, eu tenho que cair, eu tenho que, fazer um escarcéu, e é essa experiência que as pessoas procuram, é chorar aqui na igreja maravilhosamente e tal. Mas quando elas saem, a primeira tribulação, elas já se esquecem dessas experiências. É estranho, não é? É estranho, porque não casa com o Espírito que está aqui. Então as pessoas hoje, a maioria dos cristãos hoje, procura essa experiência com o Espírito Santo diferente do que é essa experiência que nós estamos vendo aqui. Elas procuram algo momentâneo, algo sentimental, algo emocional. Mas não é. A experiência que o Senhor nos proporciona com o Espírito é essa experiência de todas as tribulações, nós sairmos dela mais forte. É de lembrarmos do amor e da obra de Deus por nós a todo instante. É de lembrarmos quem nós somos e quem Deus é. É de lembrarmos quem nós éramos e quem nós devemos ser. Essa é a experiência com o Espírito. Então não é esses calafrios que nós vemos por aí, não é essas anarquias que nós vemos por aí, não é cair, não é levantar, não é correr, não é nada. É lembrar desse amor de Deus por nós e sermos transformados por esse amor. Essa é a experiência verdadeira com o Espírito. Essa é a verdadeira experiência de um cristão justificado por Deus. Essa é a consequência. É passar pelas tribulações e não falar, não, eu tenho que ter uma experiência com Deus e por causa disso eu não posso passar por nenhuma tribulação. Nós vemos pessoas colocando Deus na parede, determinando que Deus tem que curar. Nós vemos até pessoas e líderes religiosos ensinando as pessoas a colocar Deus na parede, apontar o dedo para Ele e falar, eu sou servo, como que o Senhor vai me manter assim? Mas Paulo está mostrando aqui que a justificação faz a gente gloriar nas tribulações. Nos alegrar nela. Essa é a experiência com o Espírito Santo que a Bíblia ensina. É isso. É isso. E não esses movimentos que nós vemos por aí. Infelizmente, é a maioria do cristianismo hoje. Infelizmente. Mas nós ainda, que Deus ainda possa nos guardar dessas manifestações, dessas coisas que não são bíblicas e nem verdadeiramente pautadas na palavra de Deus. Então, o Espírito hoje em dia ele é tido como essa experiência, mas isso não nos consola quando nós precisamos de ajuda da nossa vida cristã. Ver o amor de Deus não é nos livramentos das tribulações. Também tem isso, irmãos. Quando a gente vê o amor de Deus, onde nós vemos o amor de Deus? Não é quando Deus nos livra das tribulações. Não é quando Deus nos livra dos acidentes. Não é quando Deus nos livra de uma doença. Aonde que nós vemos então o amor de Deus? É na cruz de Cristo. É na cruz. Porque tem gente que acha que Deus poderia ter nos salvado de qualquer jeito. Mas não. Deus tinha que satisfazer a sua ira. E Ele fez aonde? Na cruz. Fazendo o seu Filho se tornar maldito por nós, como diz Gálatas. Cristo se fez maldição por nós naquela cruz, porque diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Ele se permitiu ser pendurado no madeiro, foi humilhado por homens, cuspiram no rosto dele, bateram nele, humilharam ele. É na cruz que nós vemos o amor de Deus. Então não é quando Deus nos livra de coisas, ou quando nós somos abençoados por Deus
ganhamos coisas, não é aqui que nós vemos o amor de Deus, mas é na cruz de Cristo, porque Deus precisava declarar a gente justos, e era através da cruz de Cristo, só assim que Ele poderia fazer isso, era assim. Então é na cruz de Cristo, não é em nenhum outro lugar, não é nas nossas boas obras, não é nas nossas tantas coisas que nós fazemos, não é em mais nada, não é em outra pessoa, não é em outro mediador, não é em outra coisa, não é em nada além da cruz de Cristo, nada, nada. É ali que nós vemos o amor de Deus. E por último ele fala que nós temos que nos gloriarmos, aqui ó, e não apenas isso. Ele fala aqui no 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então nós nos gloriamos nessa glória que aí vi. Nós nos gloriamos nas nossas provações e tribulações, e nós nos gloriamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que nos trouxe e que nos permitiu ter essa reconciliação com Deus. Por isso agora não estamos mais debaixo da ira, mas nós somos filhos amados, a quem podemos clamar Abba Pai, Pai querido, a quem podemos servir livremente, porque a verdadeira liberdade é essa, servir a Deus, servir ao Senhor, obedecer os seus mandamentos. E ele fala que aquele que obedece os meus mandamentos, esse será amado de meu Pai. Eu o amarei e eu o manifestarei a ele. Então, nós agora, irmãos, temos essa glória, nós gozamos disso, nós nos exultamos disso, diferente daquelas pessoas que acham que estão vivendo em paz com Deus, mas estão debaixo da ira, e esquecemos que quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós estaremos diante de Deus e daremos conta de tudo aquilo que nós fazemos. E não terá pai, não terá pastor, não terá filho, não terá irmão, ninguém, somente nós e Deus. E teremos de dar conta de tudo aquilo que nós fizemos e vamos fazer. E é aí que nós veremos a diferença daqueles que foram justificados por Deus e serão livres desse juízo, e daqueles que não foram, que acham que estão tranquilos e que quando morrer vão para o céu, mas não foram justificados por Deus, não receberam essa justificação e muito menos experimentaram as consequências dessa justificação que nós vemos aqui. Então que nós sejamos abençoados por essa palavra e que o Espírito nos lembre sempre de quem nós somos, de quem Deus é e de tudo aquilo que Deus nos proporciona, porque não encontraremos isso em nenhum lugar, em nenhuma pessoa, nem nos nossos maridos, nas nossas esposas, ninguém. Como disse Pedro, né? Como Pedro se levantou e disse: para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos? Que Deus possa abençoar a palavra deles no nosso coração e que nós possamos continuar servindo a Deus com todo o nosso coração. Amém, irmãos. Solta. Bom dia, meus irmãos. Agradeço ao Guilherme por ter atendido o nosso pedido de estar aqui hoje. E só um esclarecimento, irmãos. Essa semana eu tive uma pequena distensão muscular, é um probleminha que já vinha de um tempo para cá, mais de mês já, né? Mas eu vim administrando isso aí. Só que essa semana, com a ventania que deu, que nem o jogador, né? Leva uma pancada no campo de futebol e depois fica ruim. Então eu dei um salto para segurar a porta que estava para bater. Esqueci que eu já estava com um probleminha lá. E aí essa situação me impediu de preparar a aula de hoje, né? Então, para vir aqui falar, tirar da cartola alguma coisa assim, tem uns que se arriscam e fazem, não é?
mas não é bom fazer isso não. Claro que a gente tem que estar preparado para toda boa obra, preparado a todo momento para transmitir a palavra de Deus, sem dúvida nenhuma. Se tivesse acontecido hoje, eu estaria aqui dando estudo e não pediram o Guilherme, mas deu tempo, então falei com ele, Guilherme, olha, tô mal das pernas, né? Literalmente eu tô mal das pernas. E eu não estou em condições, por causa de medicamento, tomando, aí para poder diminuir a inflamação, para voltar o nervo para o lugar. Então, isso tudo afetou de tal modo que não me permitiu preparar o estudo da manhã de hoje. Mas, obrigado, Guilherme. Eu creio que eu não falaria melhor do que ele sobre esse assunto, né? Não precisava ficar com medo de desmaiar, não, né? Não precisa, né? Assim como o Osmar nunca fica com medo de desmaiar também. Se desmaiar, a gente pede o Nilson, o presbítero Garmes ali para levar para o hospital, né? Dá um socorro aí. Desmaiar aqui não é o problema é morrer aqui na frente. Aí é pior, né? Meus irmãos, eu queria, antes de nós orarmos, fazendo a oração dominical, lembrá-los, eu não coloquei no grupo da igreja, mas eu prometi à nossa irmã Sandra que eu informaria vocês para que nós estivéssemos orando por ela. Anteontem, ela foi internada para fazer uma pequena cirurgia, né, estética, não é? Então, como não era... Toda cirurgia tem os seus riscos, mas não era motivo, não era causado por uma doença qualquer. Então eu conversei com ela, oramos por telefone. Eu iria até visitá-la no hospital quando falei com ela. Estava aqui na igreja, conversei e iria lá visitá-la. Mas aí eu percebi que as visitas estão suspensas, mesmo quando a pessoa está no quarto do hospital. Então aí nós oramos por telefone e na sexta-feira mesmo ela foi para casa. Graças a Deus está aí participando da escola dominical, então estou aqui, ela está vendo, cumprindo a minha promessa, viu, Sandra? E pedindo aos irmãos que orem em seu favor. Porque uma das coisas, meus irmãos, que eu tenho evitado também é colocar no grupo da igreja questões que trazem preocupação, sabe, envolvendo doenças, ainda mais essa Covid-19 aí, quando vem para assustar, está todo mundo já assustado, né? O pessoal está meio neurótico com isso. Então eu tenho procurado trazer para a nossa igreja, pelo grupo da igreja principalmente, palavras de consolo, de encorajamento. Não é anestesiar o povo quanto à realidade, porque todo mundo está falando disso, né? Você vai no YouTube, está falando de Covid, vai na televisão, está falando de Covid, tudo está falando de Covid. Aí se o pastor da igreja também começar a ficar falando de Covid, aí não, né? Então eu tenho que estar aqui cumprindo o papel de dar esperança para o povo, encorajamento, viu? Então essa é a razão porque eu também falei para a Sandra, nem vou colocar no grupo não, porque vou dizer pessoalmente para a igreja, porque se eu ponho no grupo, a reação é uma, e se eu venho aqui e falo pessoalmente para vocês, a reação é outra, né? Então graças a Deus, nossa irmã está bem, foi para casa, vai ficar em observação em casa mesmo durante uns 7 dias, que é o período de convalescência, não é? E logo, logo estará retornando às suas atividades normais dentro deste contexto de confinamento, né, por causa da pandemia. Hoje à noite, com a graça de Deus, nós teremos nosso culto normal às 19 horas. Então, todos os irmãos estão aí, os que não vieram agora de manhã, os irmãos que vieram também, todos nós, membros da igreja, estamos convocados a comparecer. E eu gostaria de lembrar aos irmãos que estão envolvidos no equipamento de som, né, instrumento e tal, cheguem mais cedo, irmãos, para a gente poder iniciar o culto com muita tranquilidade, né, porque tudo pode acontecer na última